As novas integrantes do canal e da criação são essas galinhas sedosas, né? Tem umas que tem até o topetinho. Foram 4 galinhazinhas e um galinho. Show de bola, muito bonitinho mesmo. Muitos bonitinhos. Pequenininha, parece uma galinha bonita. Mas é de raça, né? Show de bola. Agora a criação tá cheia de bicho. Agora só falta as codornas. Codorna só tem 2 chinesas. Nós vai ajeitar codornas também. O foco vai ser roedores e algumas aves. Vai também dar um jeito nessa parede aí. Dá uma rebocada aí, uma reforçada aí. Logo, logo. Pra tirar desses tijolos. Vai ficar top.